Por que temos medo da morte? Por que ter medo da morte? Se somos justos e humanos, por que temos medo da morte? Se vivemos sem medo de ser feliz, por que temos medo da morte? Se somos alegres e fraternos, por que temos medo da morte? Se abrimos as portas para os pobres, por que temos medo da morte? Se com Cristo nós iremos nos encontrar, se não ferimos o próximo com palavras ou atos, por que temos medo da morte? Se procuramos sempre fazer o bem, por que temos medo da morte? Se mostramos a todos os valores cristãos, por que temos medo da morte? Se estendemos a mão para os pobres, por que temos medo da morte? Se com Cristo nós iremos nos encontrar, se lutamos para que todos sejam valorizados, por que temos medo da morte? Se sujamos as mãos para a construção de um novo dia, por que temos medo da morte? Se defendemos a boa nova e os valores cristãos, por que temos medo da morte? Se encontramos paz e harmonia no lar, por que temos medo da morte? Se com Cristo nós iremos nos encontrar, se gostamos de caminhar e trilhar novos caminhos, por que temos medo da morte? Se usamos a nossa inteligência para gerar vida, por que temos medo da morte? Se conscientizamos a todos dos seus direitos e deveres, por que temos medo da morte? Se valorizamos a família como dom de Deus, por que temos medo da morte? Se com Cristo nós iremos nos encontrar, se lutamos contra os corruptos e as injustiças sociais, por que temos medo da morte? Se acreditamos que após uma tempestade vem o brilho do sol, por que temos medo da morte? Se contemplamos o brilho da